Eu passei 20 anos isento, né, sem revelar o time. Óbvio que eu era colorado, óbvio que quando o Inter ganhou do Barcelona, eu fiz o meu trabalho Sim. ajeitadinho, cheguei em casa, tomei uma garrafa de uísque, comemorei comigo mesmo, é evidente. E meu pai era tão louco o negócio de futebol que a gente ia em todos os jogos do Inter, quando eu era criança para adolescente ali, antes de eu poder ir sozinho com os meus amigos e tal, tipo 13, 14 anos. E meu pai era tão louco, cara, que a gente ia em todos os jogos do Inter e às vezes acontecia de um final de semana não ter jogo do Inter em Porto Alegre. O velho, a gente ia no jogo do Grêmio, a paisana, pra secar. Futebol. Ia no Olímpico pra secar o Grêmio quietinho no meio da arquibancada pra ver futebol. Eu era um apaixonado pelo futebol, era um apaixonado pelos caras que cobriam futebol, tudo, e fazia jornalismo. Mas não era, eu nunca tinha associado. Não tinha feito Eu queria ser conexão, crítico musical, cara. Pô, que Sabe aqueles caras da Bis Aham. que faziam a crítica, davam um Aham. pau nos caras? Era o que eu queria ser. Eu comecei a pensar no negócio em si, né? Porque eu era um jornalista que ganhava uma bosta, como ganham todos os jornalistas em veículos de comunicação. E eu pensei, porra, eu preciso dar uma guinada financeira na minha vida, né, cara? Eu tenho aqui, porra, tô aqui no Twitter, eu boto um negócio aqui, eu boto um vídeo aqui no Facebook, na época, 25 mil pessoas veem o meu vídeo, 50 mil, 100 mil. A rádio que eu trabalho tem um monte de patrocínio e 4 mil vem. Por que isso? Por que esses caras não botam dinheiro em mim? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, nação colorada, Academia do Povo, grande presença, isso aí, presença colorada na área, pô, um programa feito com muito carinho para resgatar a memória do Esporte Clube Internacional, só para falar de coisa boa, só para falar de bons momentos. Então, pô, não deixa de seguir, de compartilhar, de potencializar nas redes, que é muito importante, tá? Então, assim, no TikTok e no Instagram é @presença colorada e no Twitter e no Facebook é @presscolorada, tá bom? E hoje vai explodir a internet, porque é a grande presença, literalmente, o cara que manda no bagulho, o cara que, pô, foi ousado e desde sempre, assim, tinha a convicção do que tá fazendo e hoje é uma referência, espelho pra gurizada. Meu filho é fã dele, é tipo assim, já é metido a entendedor de futebol, mas eu sei que ele tá sempre olhando lá o que esse cara diz pra gente. Senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que ele, né? O multiplataforma Fabiano Baldassi, grande presença. A minha calça de roqueiro é apertada na carteira, porcarias que não servem para nada. A minha garganta tá sempre ardida, pois a cerveja que eu bebo parte ao meio a minha vida. Vamos parar por aí, porque senão depois não dá problema. Aliás, o politicamente correto de hoje, as tuas letras lá de 2002, tu tava ferrado. Cara, eu diria que hoje o Quentin Tarantino, se fizesse o Pulp Fiction, que é a maior referência... Tava ferrado. Tava ferrado. De Hollywood pra nossa geração, Claro. estaria cancelado. Estaria cancelado total, cancelado total. Psicopata, não existe mais a liberdade poética. Perdemos a liberdade poética. Ou seja, vamos do jeito que dá. E tu teve que te reinventar nesse sentido também, por tudo que tu fala ficar gravado e tem uma repercussão irmão, assim, gigantesca, né? Uma coisa é o exagero que tu acha que acontece e tu tem que te adequar a isso com coisas que tu gostaria de dizer. A outra é a própria evolução que o cara passa na vida. A gente dizia muita merda, né? Óbvio. A gente não tinha... Não só dizia, né? Ai, fazia. A gente não tinha cuidado com muita coisa que deveria ter cuidado. A gente evolui, a gente aprende. Eu acho que a sociedade como um todo evoluiu nesse sentido. Eu acho importante o politicamente correto para algumas situações. Claro que há os exageros, mas a gente evoluiu também, né, mano? Nós não somos uma guria, né? Pô, sem dúvida. E se a gente não aprender com as experiências e evoluir aqui, a passagem ela passa a ser meio que insignificante, Evidente. Não sei quem disse isso, mas ao mesmo tempo em que tu tem que te orgulhar de todos os passos que tu deu na tua vida, se tu não olhar, alguém disse isso em algum momento, eu acho legal, se tu não olhar pra tu há 10 anos e pensar assim, eu era um babaca, alguma coisa tá errada. Exatamente. A gente era babaca, claro. A gente vai evoluindo, né? Com as nossas imperfeições, a gente vai evoluindo e se tornando cada vez melhor. Cara, minha mãe, ela é uma dama da sociedade, assim, e ela sempre dizia pra mim que, Diogo, eu tenho vergonha de andar do teu lado, porque tu é muito desleixado, né?
E aí a comunidade começou a bombar, aquela coisa toda show. E ela chegou pra mim assim, daí não era nem Diogo Filho. Hoje eu tenho orgulho de andar do teu lado. Porque tu não é mais desleixado, tu é excêntrico. Claro, tu é diferente. É exatamente assim. Tu é excêntrico ou desleixado, assim. Tesouro. Exatamente assim. Exatamente mas assim, voltando um pouco, né? Tu sempre foi um profissional muito competente e que sempre teve muita informação. E tipo assim, eu sabia nos bastidores que tu era colorado, vou te dizer por quê. Por causa do Rafael Cabeleira, que sempre foi muito meu amigo. Grande, e ele que me deu o serviço de todos ali, né? Sim, viu? Aí foi fofoqueiro, grande Cabeleira. Um abraço pra ti, meu figuraça. Mas tu nunca deixou transparecer o teu coloradismo, né? Não, cara. Diferente de alguns, assim, né? Que são isentos e que entregam mais, né? No nosso meio, eu passei 20 anos isento, né? Sem revelar o time. Óbvio que eu era colorado. Óbvio que quando o Inter ganhou do Barcelona, eu fiz o meu trabalho ajeitadinho, cheguei em casa, tomei uma garrafa de uísque, comemorei comigo mesmo, é evidente. Mas, cara, nem dá, velho. O trabalho que a gente fazia, o trabalho que se faz... Baldasso, como é que tu fazia num Grenal pra não torcer? Velho, tu entrava numa transmissão de um Grenal com tanta coisa, tanta responsabilidade, que tu não tinha tempo pra nada. Se o Inter ganhasse o Grenal, tu ia vibrar com isso depois, quando tu tá em casa. Nem tinha como, não é uma questão me segurei. Não, cara, tu tá trabalhando. E vira uma coisa natural, automática, né? No momento que tu tá naquele processo de cabine, de reportagem, etc. Aquilo... Evidente. Vira o teu trampo, não vira tem, trampo, né? Vira trabalho, vira um troço profissional. Evidente que lá no fundo tu sente, tu vibra um pouco mais, mas não que tu vá agir de uma forma diferente por conta de tu ter um time do coração, que aliás todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Por mais que a gente seja colorado, tu pode ter propriedade para olhar futebol e para falar. Evidente que é uma coisa que tu faz. Grêmio, né? Que é uma coisa que tu faz. Não, a minha formação é de analista de futebol. A minha formação é o rádio, analisando futebol. Minha formação como comentarista, como homem de opinião, é analisando o Inter, analisando o Grêmio. Eu tenho essa capacidade. Eu seco o Grêmio por ser colorado, que é uma obviedade, mas eu tenho a capacidade de ver o jogo e dizer assim, o Grêmio foi melhor, perdeu, errou a arbitragem aqui e tal. A gente desenvolve isso na vida. Porra, são quase 30 anos acompanhando profissionalmente futebol, né, cara? Tu aprende a separar um pouquinho as coisas. Até porque esse diagnóstico, ele é preponderante para essa tua razoabilidade lógica, pro teu jeito de te posicionar em relação ao futebol, senão tu começa também a perder credibilidade. Velho, né? quando eu resolvi lá em 2016 revelar o meu time publicamente, ao mesmo tempo... Quando é que foi isso, doido? Tu sabe o dia, tu sabe Dia assim... 24 de abril de 2016, eu tava na Atlântida, Tá. E eu tinha completado ali 21 anos como jornalista isento, e eu entrei numa vibe comigo mesmo, assim, de porra, cara, eu vou passar a vida inteira assim, eu vou morrer escondendo meu time, eu tenho um filho pequeno que é colorado, eu quero poder ir com o guri no estádio, quero poder botar a camisa de novo, que é uma coisa que na minha infância e adolescência, a minha vida era botar a camisa do Inter no estádio, eu preciso disso. E aí eu lembro que eu conversei com o Fetter, e eu disse pra ele assim, cara, eu tô a fim de revelar meu time, cara. Tô a fim de revelar. E ele, velho, à vontade, pra mim não tem problema nenhum, porque ele me contratou como um cara isento, né? Mas eu tinha que falar com ele. E revelei o time, só que eu revelei... O que eu surpreendi as pessoas ali? Porque algumas pessoas já tinham revelado o time durante a carreira. Mas eu revelei pra torcer. Essa foi a surpresa que as pessoas tiveram. Eu revelei pra cornetear o Grêmio, pra vibrar, pra torcer. Pra criar personagem. Eu queria torcer, porque se é pra revelar o time, pra continuar me contendo, eu queria me soltar, velho. Eu queria voltar a ser torcedor, tendo uma ação profissional efetiva nas redes sociais, no veículo que eu trabalhava e tudo, mas podendo ser espontâneo, torcer, secar o Grêmio, torcer pro Inter e tal. Foi um risco que eu corri ali, né, velho? Porque eu tinha uma carreira estabelecida de cara isento. Óbvio que eu calculei os riscos, mesmo que eles continuem... né? Deu, cara. Deu pelo seguinte, porque os caras me diziam assim, tu vai perder a torcida do Grêmio. E eu não perdi por conta da animosidade, entre aspas, que eu acabei criando. Do outro lado, ganhei muito do outro lado e a torcida do Grêmio continua me acompanhando até hoje. Os caras, o Inter perde, os caras vêm tudo me ver, né, cara? Querem ver minha cara, sofrendo e tal. Então os caras continuam junto. Então, querem ver tu xingando o Inter também. Os caras adoram isso, os caras adoram isso. Então deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Quando a gente fala em audiência de pay-per-view,
é a soma do Inter e do Grêmio, né? Porque, tipo, por mais que tu seja colorado, Claro. tu vai ver todos os jogos do Exatamente. Grêmio, tu vai ver Velho, todos os jogos do Grêmio, Meu, então... não falta colorado pra chegar pra me dizer o seguinte: ah, Baldasso, esquece o Grêmio, foca no Inter. Esquece o Não tem Grêmio. Como é que eu vou esquecer o Grêmio? Não tem como. Velho, no dia que um colorado não se importar com o que tá acontecendo com o Grêmio, a nossa rivalidade esmorece e acabou o futebol gaúcho, E tu velho. não acha que em termos de gestão falta um pouco assim dessa noção, tanto para os gestores de Inter e do Grêmio, de entender que é um produto só, que o produto Grenal ele tem uma amplitude maior Evidente. e que tu poderia negociar. Olha o caso do Banrisul, por exemplo. Evidente. Que é o que tem os dois ao mesmo tempo. Velho, falta essa noção. Há uma separação, há caminhos distintos. Quer ser maior do que o outro e não entendem que eles são muito maiores juntos. Inter e Grêmio estabelecem caminhos distintos por conta da rivalidade, mas como gestão eles tinham que caminhar juntos, velho. Tinham que caminhar juntos porque a dupla Grenal junta é muito forte. É muito forte. Falta sim essa noção. Sempre faltou essa noção. Cada um caminhando para um objetivo diferente. Se caminhassem os dois juntos, ia ter uma repercussão e uma efetividade muito maior. Pode ter certeza disso. Nenhuma dúvida. Quando tu revela teu time, bem na hora que o Grenalizando, que foi um projeto bem legal que eu participei, que o Lelê, que o Kiodeli, inovador, revolucionário. E que a gente era vice-líder de audiência no SBT, ali só perdia para Globo mesmo. Nós estamos falando de 2014, 2015, 2015, isso 2015. Isso aí. E aí eu me lembro que por questões contratuais lá o programa sai do SBT e aí os guris meio que encerram o projeto e a gente conversa para ter o Grenalizando só na internet. Aham. E aí eu me lembro que eu, fechei na hora, o Lipe também daí. E acabou. Mas aí quem sabe, só a internet não vai ter vazão, etc. Eu lembro, a gente chegou a fazer esse movimento, só internet. Olha só a visão que você tinha, né? Só internet. Há menos de 10 anos. Há menos de 10 anos. Olha o que é hoje. Hoje um canal do YouTube bem constituído, tu tem muito mais repercussão que uma TV aberta, às vezes. Antes de tu virar jornalista, como é que era o teu vínculo com o Inter? DNA, conta um pouquinho da tua história. Cara, total. A minha adolescência é dentro do Beira-Rio, velho. Dentro do Beira-Rio. Meu pai, que é vivo ainda, o seu Antônio, o meu pai era tão louco, cara, com o negócio de Porto Alegre. Sim, Porto Alegre. Meu pai era tão louco com o negócio de futebol que a gente ia em todos os jogos do Inter, quando eu era criança para adolescente ali, antes de eu poder ir sozinho com os meus amigos e tal, tipo 13, 14 anos. E meu pai era tão louco, cara, que a gente ia em todos os jogos do Inter e às vezes acontecia de um final de semana não ter jogo do Inter em Porto Alegre. O velho, a gente ia no jogo do Grêmio, a paisana, pra secar. Futebol. Ia no Olímpico pra secar o Grêmio quietinho no meio da arquibancada pra ver futebol. Então, assim, inclusive, essa coisa é muito louca, porque não é só a paixão pelo futebol. Se eu for pensar hoje a minha relação com meu pai, talvez tu tenha coisas muito parecidas com isso também, pela relação que teu pai tem com o futebol. Se eu for pensar na minha relação de vida com meu pai, tem o Inter sempre. Tem o Inter sempre. O Inter nos uniu muito mais do que qualquer outra situação de dia a dia, de pai e filho e tal. O Inter está presente na minha relação com meu pai desde sempre, desde toda a vida. Isso é tão significativo para mim, Baldasso, que o Fred e o Nando, da comunidade, são irmãos, são gremistas, tiveram filhos bem antes que eu. E eu nunca cheguei, o tio Mano vai levar no Beira-Rio, vai isso, vai aquilo, porque a relação que eu tenho com meu pai, ela é extremamente potencializada pelo futebol, e a relação que eu estou construindo com o meu filho... Igualmente. E aí entra justamente esse teu sentimento, de ter no teu DNA, de ter na tua história, na tua trajetória, e não poder... O Vaguinha também aconteceu pelo mesmo motivo. Daqui a pouco angustia, E o futebol, ele essa relação familiar, ela é muito mais importante do que o time que tu acaba torcendo, né? Evidente. Cara, é que assim, vamos lá, eu tô fazendo 50 anos esse ano. Se eu for pensar minha vida, esses tempos aconteceu, inclusive, foi engraçado isso. Tava conversando, porque eu morei os primeiros anos da minha vida no Rio de Janeiro. Década de 70 ali, Rio de Janeiro. Então ali eu estava distante, até ter uns 6, 7 anos de idade, e no final da década de 70 nós voltamos para Porto Alegre, por conta do trabalho do meu pai. E aí esses tempos, cara, faz pouco tempo isso, uns 4, 5 anos, o meu pai assim, eu tava falando, pai, década de 70 ali, como é que a gente fazia para acompanhar o Inter, né, tu muito colorado, eu era criancinha ainda, né,
E aí tem jogos emblemáticos, inclusive, do Inter no Rio de Janeiro naquela época, tipo a semifinal do Campeonato Brasileiro de 75 com o Fluminense. E o pai, sim, filho, nós tava lá. Eu, como é que é, pai? Nós tava lá. Sim, tu tinha 2 anos. Eu, tá, pai, e o jogo do Chico Espina em 79? Sim, filho, tu tava no meu colo, nós tava no Maracanã. Eu falei, pai, se tu me dissesse que eu era adotado, eu não estaria tão chocado. Como é que tu nunca me contou que eu tava nesses jogos emblemáticos lá no Rio de Janeiro? Então, assim, se eu for pensar a minha vida, mano, assim, a minha infância tem relação com o Inter, a minha infância para adolescência eu tô dentro do Beira-Rio o tempo todo, aí eu começo a trabalhar. Né, com 21, 22 anos de idade, eu entro para fazer estágio na Rádio Gaúcha, no departamento de esportes, para acompanhar o Inter. Faço 20 anos de cobertura de Inter, tá bem? Grêmio também e tudo tal. Revelo meu time em 2016 numa ação profissional que para mim foi a mais significativa da minha vida, tá o Inter presente. De lá para cá eu só falo do Inter. Então assim, cara, o Inter tá em tudo na minha vida. Desde sempre, profissional, pessoal, absolutamente tudo. O estágio na Gaúcha lá foi uma escolha tua também de ir pro esporte ou foi sorte mesmo? Não, assim... Porque pra ti era a faca e o queijo na mão, porque o cara que é colorado, que vai a paisana no Olímpico para ver o Grêmio e começa a estudar jornalismo, tudo que ele quer é trabalhar. Só que futebol, eu só descobri isso depois que eu entrei. Não era isso. Não. Não era. Eu era um apaixonado pelo futebol, era um apaixonado pelos caras que cobriam futebol, tudo, e fazia jornalismo. Mas não era, eu nunca tinha associado. Não tinha feito. Eu queria ser crítico musical, cara. Pô, sabe aqueles caras da Bis que faziam a crítica, davam um pau nos caras? Era o que eu queria ser. Ia ser um cabeludo meio careca, isso, barbudo, exatamente. Eu queria fazer isso. Era meu sonho era esse como jornalista. E amava futebol. E aí eu tinha uma colega que fazia estágio na Rádio Gaúcha, a Paola, lá em 96. E ela, tem um estágio do departamento de esportes lá. Quem sabe tu tenta, tentei e tal. Entrei. E quando eu entrei, eu falei, cara, era isso, velho. Como é que eu nunca tinha me ligado nisso? Aí eu entrei, aí eu passo o Paulo Santana no corredor, o Pedro Ernesto no outro corredor, eu falei, os caras que eu ouço aqui, cara, era isso que eu queria na minha vida. E ali eu enlouqueci, foquei no trabalho e fiz tudo acontecer. Mas não era inicialmente um sonho de vida ser jornalista esportivo. Tem muitos caras que têm a história, eu narrava futebol de botão quando eu era pequeno. Não, eu só me caiu a ficha depois que eu entrei. Sim, que aí tu viu uma oportunidade, viu que era uma área que também te dava prazer, que tu ia tocar de letra, evidente, que ia ser tranquilo. Evidente, tu tá trabalhando com... Isso inclusive, é um dilema de vida. É um dilema de vida, porque tu trabalha com o que sempre foi o teu principal ponto de lazer. Às vezes as pessoas perguntam, Baldasso, qual é o teu hobby? E eu não sei se eu tenho um hobby definido, né, cara? Tá, mas o que tu faz nas horas de lazer? Eu falo de futebol. Tá, mas isso é o teu trabalho. Tá, mas o que eu ia... sem me preocupar com o cancelamento. Baldasso, que droga deve ser a vida num domingo de tarde, tu tem que estar cobrindo o jogo do Inter. O que eu estaria fazendo no domingo de tarde? Eu ia estar vendo o jogo do Inter. Então, pra mim, claro que cansa, claro que é uma carga de trabalho gigante, mas eu tô trabalhando com o meu lazer. Tu sabe que eu sou um cara meio supersticioso, assim, sabe? Então, como é o torcedor, conselheiro, artista, e depois que eu fui falar de futebol, eu tenho as minhas manias, assim, então, tipo, Fetter, vamos lá pro meu camarote, ou vamos aqui, ou vamos ali, ou vamos na cabine. Cara, eu gosto de ver no meu lugar, no teu meu lugar, velho. Sim, claro. Ainda mais jogo importante. Não mexe, não toca nisso. Mas não toca. Isso não tem preço, sabe, cara? Não dá. E como é que foi a tua trajetória na Gaúcha? Tu começa como estagiário, mas... rapidamente, né? Eu me lembro da gente fazer muita coisa no show dos esportes e tudo, né? Tu tava naquela função lá que o Pedro Ernesto dizia, quem é esse louco aí, não sei o quê. Uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na Rádio Gaúcha. Que o Mano é eleito conselheiro do Internacional, o Mano um ídolo da juventude, né? No auge da comunidade, lá no começo dos anos 2000, acho que era. E aí, e o Pedro Ernesto apresentando o programa em que estava acontecendo a cobertura da eleição do Conselho do Internacional. E de repente um repórter lá, que eu nem lembro quem era, o repórter vai entrevistar o Mano Changes, o Mano Changes. E o Pedro Ernesto, velho, né, fazia a menor ideia de quem seria o Mano Changes. E aí colocam o fone no Mano Changes e tal, e o Pedro Ernesto, quem é? E o cara explicou, Mano Changes, vocalista, comunidade ninjitsu, novo conselheiro do Internacional.
E aí o Pedro, já todo receoso, né? Olá, tudo bem, Mano Changes? Aquele coisa meio dele, assim, meio como é que vai? né? E aí o Mano Changes dá a seguinte resposta. Tudo bem, Pedro? Baixando muita calcinha. Acabou, velho. Ganhou o Pedro pro resto da vida, era tudo... Toda semana chamava o Mano para dar entrevista lá. Mas o que tu tinha perguntado? Da tua trajetória. Trajetória. Eu entrei na Rádio Gaúcha em 96 como estagiário, e tu vai fazendo muita coisa lá dentro, e produtor, e produz programa, e produziu sala de redação, daqui a pouco pega o microfone e faz uma reportagenzinha ali, outra ali e tal, e eu acabei virando repórter. Depois, dentro da Gaúcha, ainda onde eu passei 13 anos, até 2009, eu fui apresentador de programa, viajei o mundo inteiro, e fiz tudo que se podia fazer no jornalismo esportivo, eu fiz dentro da Rádio Gaúcha. E aí, em 2009, cara, o que aconteceu? Eu era o terceiro repórter na hierarquia da Rádio Gaúcha, tal, tava viajando tudo, perspectivas muito boas e tal, mas eu comecei a me incomodar, porque eu tenho muito a ideia de movimento na minha vida. Eu comecei a mirar assim, tá, vamos pegar os caras que estão há 20 anos a mais que eu aqui dentro, o que eles estão fazendo hoje? É isso que eu quero estar fazendo daqui 20 anos? Aí eu, não, cara. Aí eu surpreendi, todo mundo me chamou de louco, na época eu pedi demissão. Pedi demissão. Gestão de carreira. Eu não quero. Pedi demissão, saí, e eu estava com um embrião sendo formado de uma ideia que eu tinha tido, que era a seguinte, que era abrir uma empresa de assessoria de comunicação para jogadores de futebol. Perfeito. Que é uma coisa que não tinha. Tinha os assessores do Inter, tinha o assessor do Inter, o assessor do Grêmio, e eu abri essa empresa na época. Chamei uns caras para trabalhar comigo, que hoje são... Hoje é o que mais tem no mercado. Né? E aí o seguinte, eu falei com 3, 4 empresários, falei com o Jorge Machado, falei com esse, com aquele, pode ser, tu viria comigo, venho, tal. Então, quando eu saí, eu abri essa empresa e eu tinha quase todos os jogadores da dupla Grenal assessorados pela minha empresa. Chamei uns caras para trabalhar comigo, que até hoje estão no meio, que é o Douglas Lunardi, que foi assessor do Grêmio, assessor da CBF no Rio de Janeiro, o Rafael Antoniucci, que foi assessor do Inter, tudo. Esses caras nunca tinham trabalhado com isso, chamei os caras para trabalhar comigo. E eu, então tá, é isso que eu vou fazer. Mas aí, cara, eu sou um cara complicado. Aí, um dia eu tava reunido, passou uns 3, 4 meses, eu tava reunido com um jogador, não vou dizer o nome do cara, mas é um jogador titular do Inter, que era guri na época, isso era 2009. E aí foi ele e o pai dele. E aí o pai dele diz no meio da reunião para esse jogador do Inter, a partir de agora, esquece tudo que o pai te falou na vida. A partir de agora é só o que ele te disser. Eu falei, não, eu não quero essa responsabilidade para mim. Aí eu comecei meio que desgostar, deixei os guri com a empresa, vendi minha parte para eles e fui para Bandeirantes. E aí na Bandeirantes eu comecei, onde eu fiquei de 2009 a 2016, até eu ir para Atlântida. Na Bandeirantes eu comecei a desenvolver a opinião, porque eu era repórter até então. Aí na Bandeirantes comecei a participar da época do Jogo Aberto, que depois virou Donos da Bola. Aí eu comecei a ser um cara de opinião e comecei a chamar a atenção pela opinião. Aí foi um novo momento da carreira. E foi a época, e aí vem a grande revolução. 2009, 2010 foi a época que o Twitter surgiu e que o Facebook se popularizou no Brasil. E aí que eu talvez tenha tido grande insight da minha carreira, que foi quando tudo era mato ainda ali, ter pensado assim, cara, o que eu vou virar na minha vida de jornalista esportivo? Eu vou virar um tiozão falando pra tiozão, que era o caminho. Daqui a pouco eu viro um tiozão falando pra tiozão. Eu não quero isso, cara. Eu quero pegar a gurizada, eu quero pegar todo mundo e tal. E eu comecei a trabalhar nas redes sociais, comecei a trabalhar forte e tal, para que esse objetivo fosse atingido. E ali eu constituí a parte mais significativa da minha carreira para hoje. Foi 2013, 2012? Foi acontecendo. E aí eu consegui ali construir um público para que eu tenha hoje isso que tu acabou de me dizer quando tu abriu o programa, que é o teu guri que me acompanha. Se eu fosse um cara da Rádio Gaúcha hoje, o teu guri não estaria me acompanhando. Não estaria me acompanhando. Então, essa para mim é a grande vitória da minha carreira. Só que eu fui constituindo isso, e aí eu saí, fui para Atlântida e tal. Só que eu queria dar uma guinada profissional. A Atlântida já tinha esse perfil também mais novo, de comunicar de um jeito diferente. Era o ATL Grenal, participei do Pretinho Básico, foi tudo. Eu passei pouco tempo na Atlântida, mas aí eu comecei a pensar assim, porra. Eu comecei a pensar no negócio em si, né? Porque eu era um jornalista que ganhava uma bosta, como ganham todos os jornalistas em veículos de comunicação. E eu pensei, porra, eu preciso dar uma guinada financeira na minha vida, né, cara? Eu tenho aqui, porra, tô aqui no Twitter, eu boto um negócio aqui, eu boto um vídeo aqui no Facebook, na época, 25 mil pessoas veem o meu vídeo, 50 mil, 100 mil. A rádio que eu trabalho tem um monte de patrocínio e 4 mil vêm. Por que isso? Por que esses caras não botam dinheiro em mim?
E comecei a trabalhar. E foi, né, comecei a tentar abrir portas. Isso lá 2014, 2015 e 2016. E a coisa. Não. Patrocinar tem que ser a rádio, patrocinar a internet, que história é essa tal? E fui indo, fui tentando amadurecer. Primeiro a bater na porta foi, desses cara, caras foi, também, né? foi. Isso foi. E aí no começo de 2017. Começo de 2017, um guri que tinha uma loja de videogame em Canoas me procurou. Eu quero que tu anuncie pra mim. Tá, cobrei uma graninha, aí anunciei pra ele numa semana. No outro dia, passou mais uma semana, veio um cara do sushi, e pô, daqui a pouco eu tava com 50 patrocinadores, minha vida tinha virado ao contrário, tudo tinha acontecido, e eu era o único. Eu tava navegando sozinho no mar, ninguém tinha se preparado pra isso, e eu tinha me preparado pra isso. Ali eu dei uma guinada financeira também que eu precisava dar na minha vida. Mas antes disso, o grande lance que aconteceu comigo ali, que é um cara que eu tenho muito agradecimento até hoje, em 2016 eu tava na Atlântida. E fudido, né? Numa merda, ferrado e tal. E não tô condenando a Atlântida, mas é assim que se ganha. E aí eu pensei, eu tava nessa vibe aí do... Porra, eu explodi na internet e qual é que é? Aí eu conversei com um amigo meu do Rio de Janeiro e ele me falou, Baldasso, aqui tá acontecendo um processo assim, eu tenho uns caras fortes de internet que eles vendem coberturas de Copa do Mundo para grandes empresas. Tem aqui o Rica Perrone, que vendeu para Vivo e tal. E eu fui matutando com aquilo, cara. E era 2016, no meio da nossa merda no Campeonato Brasileiro, e tinha vindo a SWAT pro Inter, Fernando Carvalho, de volta. E eu falei, cara, eu vou vender essa ideia pro Inter. Eu me revelei colorado ali atrás, toda a torcida do Inter me acompanha. De repente, vender a ideia de ir nos jogos, levantar a moral da torcida, fazer com que todo mundo que me acompanhe, né? E aí eu fui lá e conversei com o Fernando Carvalho. E o Fernando Carvalho, gostei, vamos fazer. E ali eu comecei a trabalhar concomitantemente no Inter com a Atlântida. Obviamente não deu certo, eu saí da Atlântida em seguida. E ali eu constituí de vez, né, com esse outro processo que começou a acontecer em seguida dos patrocinadores, constituí de vez a minha nova vida profissional, que era só na internet. Só na internet, trabalhando no Inter, onde eu trabalhei 4 anos, depois fazendo outras coisas, eventos consulares, aquela coisa, né, que acabou sendo muito importante na minha carreira. E ali eu constituí minha nova vida profissional, na internet, que eu carrego até hoje. Ou seja, tem lá desde o apito final dos donos da bola, depois, que é a mudança para virar um homem de opinião e não um repórter, não o que perguntava, mas o que respondia. Sim. Acho que isso foi preponderante, inclusive, nesse sentido. Vem lá para o jogo de cintura da Atlântida, aquela modernidade, começa até... E, de certa forma, tu revoluciona o jornalismo esportivo hoje, porque isso sempre foi dito, né? É cultural. Não, jornalista esportivo não ganha nada, é famoso, tem uma bela repercussão, mas fudido. É um cara que não... Eu sempre quis mudar isso aí. E hoje, até, né, pela KTO, que é uma baita parceira, Marquês Pan, uma série de parceiros hoje, todo o mercado já flutua nesse sentido. E já tem um potencial de comunicação também nas redes. Com retorno, né? Com retorno, porque de nada adianta se eu não der retorno para os caras. Então eu preciso dar visibilidade, eu preciso entregar bem comercialmente. Eu acho que esse foi um negócio que eu fiz diferente, porque ser bom comunicador tem uns quantos que são. Sim. Eu acho que o troço que eu fiz diferente é ter entendido uma forma comercial de entregar o produto para que tenha visibilidade, né? Trabalhar bastante os canais certos, né? Por exemplo, hoje eu transmito os jogos do Inter no meu canal do YouTube, que tem grande visibilidade, dá mais audiência que boa parte dos meios de comunicação. Faço uma entrega comercial ali, obviamente tem repercussão para o cara. Então esse eu acho que foi o lance que eu conduzi bem. O cara vai voltar, né? Não é uma aventura, deu errado, não. Ele vai ter, vai ter um belo retorno no investimento que ele está fazendo. E tem que dar, né? Porque ninguém faz por amor, né? Os caras botam uma grana lá e eu tenho que dar retorno para os caras. Agora, essa tua passagem pelo Inter, os recalcados sempre não entendem, né? Mamou nas tetas do clube. Tipo assim, os caras não entendem. E vou te dizer uma coisa, assim, ó. Um influenciador hoje digital, ele não tem obrigação nenhuma de falar bem do clube. Não. Tapar o sol com a peneira, botar a sujeira para debaixo do tapete, muitas vezes tu pode estar criando uma bola de neve que depois não tem mais como voltar. Claro, evidente. E essa relação hoje muito, e aí eu critico não A, B ou C, me parece, tá? E o Fernando Carvalho sempre foi um cara de visão, sempre foi um cara que olhou para frente. Sim.
pensando no futebol como business, tanto que hoje ele, né, nem ventila voltar para o Inter, Não, ele esteve aqui conosco, É. justamente por isso, porque ele não vai misturar as coisas, e se misturar, os recalcados vão dizer, não, porque Bah, tá imagina. aqui para ganhar dinheiro, Imagina tá o aqui pra Twitter. mamar na teta, ok. Mas assim, essa relação, por exemplo, da área de comunicação do Inter é muito fraca, né? É. Porque é o seguinte, eu vou me aproximar do Baldasso. Mas o Baldasso falou mal de mim. Ele é inimigo de morte de tal diretoria. Cara, isso é muito chato. Isso foi uma coisa que a política me ensinou muito bem na vida, irmão. Tu só vai saber o que é um clube de futebol quando tu olha a política dele. E eu digo o seguinte, muitas vezes tu não tem que ter só os caras que falam bem de ti na tua volta. Tu tem que ter. É muito mais fácil de tu atenuar uma crítica construtiva no momento que tu cria um network, que tu cria uma relação. Evidente. E que tu tolera, porque assim, eu não posso te cercear o direito de te expressar, porque aí tu vai estar perdendo o teu negócio, a tua história, a tua trajetória, o teu patrimônio hoje ele tem muito a ver com a tua opinião, claro, ok? credibilidade. Então, assim, eu quero me aproximar de ti, mas daí tu fala mal de mim e tu passa a ser meu inimigo, e isso é cultural dentro do futebol e é ridículo. Sim. E eu acho que nós temos que avançar, Sim. porque tu, Vaguinha, Colar, eu, que sou um cara que falo de tudo, menos a ver com o Inter, o Jairo, que é um cara inteligente pra caramba, que tu trouxe pro teu lado, etc. Tu ter essas pessoas perto da comunicação do Inter, independente de diretoria, independente de qualquer coisa, é fundamental para te entender o que o meu filho está querendo, claro. o que o cara mais velho, o que o cara mais novo... E não só ficar naquela coisa assim, não, mas o Twitter tem lá 50 comentários falando mal de tal atitude. Só vai ter gente falando mal na internet, tu sabe muito bem, né? Se eu sou o cara do clube, se eu tô na gestão, no comando do clube, eu quero ter esses caras do meu lado, porque esses caras, é muito fácil tu identificar hoje os caras que atingem a torcida do Inter. Tu pega essas figuras que tu citou aí, cara, tu pegou toda a torcida do Inter, tá todo mundo vendo. Tem uns caras que gostam mais do Colar, os gostam mais do Baldasso, mas se tu juntar todos eles com seus veículos... A gurizada da Rádio Inferno tá, ali junto, fechou. Tá toda a torcida do Inter vendo, tá? Então, eu quero atingir a torcida do Inter, é nesses caras. E eu gostaria, se eu fosse um gestor, de ter esses caras me instigando a dar explicações, entendeu? O Baldasso tá dando um pau na base do Inter. Tá dizendo que a base do Inter é uma merda, tá mal conduzida. Eu quero falar sobre isso. Baldasso, eu quero falar sobre a base do Inter. Tu deu um pau aí, acho que tu tem as tuas razões, acho que tu tá errado nisso, aquilo. Posso falar sobre isso? Nos usa, cara. Não, nos olha usa. Só, o carro do presidente tá vindo aqui te buscar o dia que tu quiser, para te levar lá, para conhecer, para conversar, para aprender, para ter essa relação mais direta. Os caras não fazem isso, cara. Os caras não entendem como funciona. A comunicação do Inter é muito ruim. Historicamente, o Internacional sempre conduziu muito mal. Muito mal. O Inter tá numa fase agora que tá abrindo portal para as pessoas terem que acessar para ver alguma coisa que está sendo transmitida pelo clube, que é uma coisa que se descobriu que não tem que fazer faz 25 anos, mais ou menos. Que quebrou a MTV. De brincadeira. Exatamente. Os caras estão de brincadeira, cara. Os caras não sabem fazer, mas parecem não querer saber fazer. Essa relação de, tipo assim, enquanto tá só te elogiando, tá tudo bem, e quando te criticam, tá tudo mal, é muito infantil, na verdade. É muito infantil, totalmente infantil. E ela é irracional. Mas dentro da política do futebol, especialmente, que eu conheço um pouco mais, tu conhece a política partidária de forma mais abrangente, isso não é só tá falando mal de mim, eu não aceito. Na política do futebol do Inter, tá falando mal de mim é porque tu é daquela turma ali, tu pensou em fazer isso aí para me ferrar politicamente. Então, os caras colocam teu caráter em jogo, acham que tu tá sempre com uma segunda intenção em cada crítica que tu faz. E a torcida do Inter hoje, cara, eu lamento muito isso. Se criou divisões na torcida do Internacional de combos de opinião, tu entendeu? Tem uma turma que tem um combo de opinião. Perfeito. Eu gosto do Kudê. Se eu gosto do Kudê, eu odeio o Baldasso, eu odeio o Fernando Carvalho, eu odeio o Edenilson, eu odeio a Renata Fã, né? Do outro lado aqui, eu quero o Carvalho de volta, então eu gosto do Baldasso, eu gosto disso e aquilo.
Isso é muito ruim pro clube, cara. É muito ruim pro clube, velho. Cara, eu me lembro, assim, de Basta tu ver a votação das ligas agora. Não? Exatamente. Foi isso. Exatamente. Era torcida. Era isso aí. Era torcida pra cada lado. E não contrataram uma consultoria pica pra ver o que era melhor Não. pro Inter, um futurista. Isso aí, 50 anos. Não, foda-se. Eu tô torcendo pra ganhar a liga, torcendo pra ganhar. Não, e do Brasil ficar do lado contrário do Flamengo e do Corinthians é sempre bom, né? Mas tudo bem. Tô de brincadeira. Não, tudo bem, querido. Mas é isso que eu... Sabe, por exemplo, o que me indignou mais na primeira saída do Cudê? Foi o jeito que trataram e desdenharam o Abel Braga. Eu tenho ainda no meu Instagram, bem ali na época, um vídeo de 8 minutos, dando todos os motivos, dizendo, gente, ele é o protagonista da maior façanha da história do futebol gaúcho. Sim. E daí o cara tem 3 rodadas no Inter, joga 3 partidas, e é o seguinte... esse aqui tá superado, o Abel não é mais nada, não sei o quê. Exatamente isso. E tu foste um dos poucos que defendeu o Abel sim. naquele momento, né? Sim, eu também defendi, mas a minha repercussão ela é ínfima perto da tua. E eu acho que, assim, quem sentiu aquilo... em relação ao Abel, não era nada contra o Cudê. Eu acho que o Cudê evoluiu até, porque o Cudê ele sempre se preocupou mais com o marketing pessoal dele do que com a instituição que ele está defendendo. O Cudê é individualista. Ele é, entendeu? Que eu não consigo digerir ainda a forma que ele saiu do Inter. Eu também não. Eu não consigo. Mas ele é o nosso treinador, então nós temos que morrer abraçado com ele. Eu deixei bem, ganhar tudo. Desde o começo eu deixei bem claro, porque eu sempre fui um detrator do Cudê depois que ele saiu do Inter, disse que esse cara não tinha mais que pisar no Beira-Rio. Eu não gosto do Cudê como figura, eu não gosto dele como treinador também, acho os times dele desequilibrados. Mas tô abraçado nele. Tô abraçado nele. Tô abraçado nele. Também. Se ganhar Libertadores, eu ponho o cachecol no verão, velho. Tô abraçado nele. Eu também. Eu dizia que era traíra, que o jeito que ele saiu do Inter. Mas tem um negócio do Cudê que me chama muito a atenção, que é o seguinte. Quando ele 2, 3 vitórias assim, o Nacho vem a pandemia e o Nacho é oferecido pelo Inter pelo valor que o Inter queria pagar para ele. Isso. E aí algum repórter pergunta para ele justamente sobre isso. E ele diz, não, tem gente passando fome aqui, nós estamos na pandemia, nós não vamos fazer nenhuma loucura para contratar jogador, por isso, porque o clube é mais importante, porque vai ter funcionário que vai estar passando fome aí. E ali eu pensei assim, tá... Cara legal, Acabou a autopromoção do Cudê. Ele perdia 2, 3, o grupo era curto. Grupo curto. E na negociação com os jogadores do Inter, com todos os profissionais do Inter em meio à pandemia para redução de salário, só teve uma pessoa que não aceitou. Foi ele. Tu vê. E aí, por exemplo, outro erro que o Inter teve de 2022 para 2023, o Flávio de Oliveira queria ir embora. Não queria mais, a mesma coisa que o Muricy fez, eu preciso ir para São Paulo para minha família. Tu não traz um cara de 40 por mês para ser baratinho. Não Tu pode. traz um Fábio Maceridian da vida, cai para cima, Tu entendeu? terminou o Campeonato Brasileiro voando fisicamente, com um trabalho bem constituído. Tu não pode arriscar nada ali. Ali tu traz o melhor, paga o que custa. E aí o que o Inter teve que fazer em 2023? Teve que submeter a 2 caras que saíram, porque quiseram sair, não porque foram saídos. Isso é ruim para uma instituição. Claro. Agora, eu sou um cara que critiquei a saída do Flávio de Oliveira, mas no momento que ele veio, do jeito que a coisa estava, era o cara certo para voltar. Tivemos que botar erros que nós cometemos, nós tivemos que submeter. Mesma coisa com o Cudê. Mesma coisa. Tivemos que botar o rabinho no meio das pernas. Precisava. Muita coisa foi mal feita nessa gestão, cara. Muita coisa foi mal feita nessa gestão. A gente não sei que dia esse programa está indo para o ar aqui, não sei o que pode ter acontecido, mas a gente espera que essa reta final... Eu sempre, quando falam sobre isso, assim, provavelmente vai daqui a uns 15 dias para o ar e 20 dias. Sabe-se lá aí. Como estaremos. Exatamente. Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Na verdade, é o seguinte, a gente está gravando dia 17 de agosto, que é bem entre o aniversário da primeira Libertadores e o aniversário da segunda, exatamente, né? Porque dia 16 de agosto é o aniversário da Libertadores. Não é porque o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Não, absolutamente. Nós também nem acompanhamos o jogo, não faço a menor ideia do que... Eu fui ver Barbie ontem. Fui ver a Barbie. Que delícia. Mas, assim...
A gente está vivendo um momento no Inter de muita coisa equivocada, a gente não sabe o que vai acontecer, ebulição política no clube. O Internacional virou um esgoto politicamente, com pessoas sedentas por poder, detratores, ações organizadas em redes sociais para queimar reputações. Eu estou muito desgostoso com muita coisa no Internacional. Eu fui me afastando de muita coisa no Inter por conta dessas coisas. A mudança estatutária dos 3 anos não surtiu efeito nenhum, né? Bem pelo contrário, né? O Inter nunca teve nesse momento assim de tanta rivalidade política, né? Não. E os momentos de vitória era quando tu conseguia unir, quando tu conseguia ter uma... O Fernando Carvalho, quando assume em 2002, ele bota todas as vertentes políticas do clube com pastas de comando dentro do clube. Une todo mundo. Futebol não é tão complicado quanto parece, ele é mais simples. Bota todo mundo para trabalhar. E tu sabe que eu acho que o legislativo pode ajudar nisso também, o conselho. Ele não pode assim engessar os processos de gestão, mas tu pode criar comissões dentro do conselho e trazer algumas lideranças de movimentos diferentes para que tu possa estar prestando contas em relação àquelas áreas. Então, na área financeira, lá tu já tem o conselho fiscal, mas tu vai botar contador, tu vai botar economista, tu vai botar gente que tenha vocação para isso. Faz para o futebol, faz para o relacionamento social, faz para isso. Abre o clube. A gente não tem tanto orgulho de ser o clube do povo, isso etc. Aí, exatamente então isso. Vamos ser o mais transparente possível, sabe? Se criou um processo no Inter, antes da atual gestão assumir, que era terminar com o carvalhismo no clube. Esse processo foi muito danoso. E eu não estou nem falando não está tomando partido. Não estou tomando partido. Ele foi muito danoso por estabelecer divisões. Exato. Cara, o Fernando Carvalho, tu pode achar que o clube deva dar um passo adiante, tenha que ter novos pensamentos, mas o Fernando Carvalho é um cara que tem que ser ouvido pelo clube, por exemplo. E as pessoas são... E tu tem que criar estruturas para formar novos dirigentes, para formar novos conselheiros, para que não seja só indicação de A ou B, mas que ele tenha lá umas horas de voo para entender um pouco do que está acontecendo. Sabe que quando eu tive assim, um protagonismo maior dentro do conselho, lá a gente teve como indicar alguns nomes, isso foi... Cara, eu falei com o Lelê sobre isso, não me lembro quando é que foi, mas acho que foi antes da Copa, deve ter sido 2008 ou 2010, não tenho certeza. Acho que 2008. 2008, 2010 ou 2012, não me lembro em qual foi a eleição. Eu indiquei o Fetter, o Potter e o Lelê para o conselho. E os 3 se elegeram conselheiros. E eu indiquei naquela época os 3 pensando assim, o conselho precisa de uma oxigenação, precisa de comunicador, precisa de gente nova, de gente que pense assim, para agregar toda essa experiência que tem hoje dentro do conselho. Né? Claro. Os 3 acabaram assim não podendo contribuir, porque na época, daí vão reclamar no Pretinho, vão reclamar do trabalho, mas o Potter é conselheiro do Inter, e como é que ele está falando de música? A grenalização afastou 3 caras que hoje poderiam... E eles se desgostaram também. Né? Exatamente, poderiam ter muito mais conhecimento de causa do que acontece no Beira-Rio, não que eles não conheçam, óbvio, são 3 caras brilhantes nesse sentido que eu quero dizer, mas que entenderam que aquilo ali atrapalharia e do jeito que eles poderiam se colocar à disposição do conselho, eles não poderiam se entregar do jeito que o Inter precisaria. Olha o tamanho da cagada disso aí. Olha o quanto esses caras poderiam contribuir para o processo, cara. Pelo amor de Deus. O clube tem algumas coisas assim. Eu fiquei muito assustado nessa última eleição que teve no Conselho Deliberativo do clube, quando eu vi o pessoal que era a favor de uma das escolhas descendo as escadarias comemorando como se fosse um gol, como se tivesse uma disputa de colorados com pessoas de outro time. Eu tô muito assustado, cara. Tu tá lá dentro, tu pode falar melhor. Eu votei na Libra por convicção, por entender que o poder de barganha da Libra vai ser maior. Mas o que eu disse na rede social nos outros dias, disse lá, inclusive, no teu canal. Gente, se ganhar a Liga Forte, eu não vou torcer para minha tese. Eu vou torcer para que a Liga Forte dê certo e que possa trazer o máximo de recursos possível. Porque as propostas eram muito parecidas, né? Só que aí é que tá. Se as pessoas realmente se aprofundaram no que não era parecido para entender o que era melhor, essa é a grande questão. Exatamente. Então,
Mas isso, eu acho que isso é um dos problemas, assim. As pessoas acabam torcendo muito mais por tese do que pelo sucesso de alguma gestão ou pelo sucesso de um trabalho, sabe? Então é mais complicado nesse sentido, mas ao mesmo tempo é nesses momentos que tu consegue, de certa forma, criar novas pessoas, é nesses momentos que tu diz, ó, tu que tá lá dentro, trabalha por isso, vamos cara, dar um basta muito. nesse sentido. Muito. Não, e eu acho o seguinte, eu acho que principalmente o Conselho do Inter sabe que eu falo isso com propriedade, que eu não falo isso pensando assim, eu quero fazer média. Eu sou um cara conciliador por natureza, sempre fui. Sempre fui um cara do bem no sentido de dizer, porque eu sou libriano, então eu boto as coisas muito na balança. É isso aí. Então, tipo assim, pô, cara, tem uma coisa boa de um lado. Se tu tem um argumento melhor que o meu, eu vou agregar isso para mim. Cara, é o aprendizado que a gente estava falando no começo da tua evolução como... E quando tu... por exemplo, vamos voltar pro 2016, para o 24 de abril de 2026, 20 dias depois do aniversário do Inter. Tu chegou a te arrepender no começo? Não, quando tu batia nas portas, assim? Quanto tempo demorou para engrenar? Teve uma certa resiliência nesse sentido? É que foram dois movimentos. Primeiro, o movimento popular do que significaria com o meu público aquilo que eu estava fazendo, aquela decisão que eu estava tomando. E isso imediatamente deu grande repercussão, porque na mesma época que eu revelei, talvez um mês depois, o Grêmio estava completando 15 anos sem título. E eu fiz aquele famoso vídeo com vestido de debutante. Entendi. Que aquilo viralizou um monte. Então aquilo ali deu tamanho pro que eu tinha feito. Então... Tu te presta também, né? Em relação a apelo popular, o meu movimento ele deu certo de cara, tá? E eu me tranquilizei em relação a isso. Só que tinha o outro lado. Porque aí também, tu já tem uma dificuldade para trazer para a internet. Para trazer para a internet o marketing digital, trazer as empresas, trazer o mercado publicitário, trazer as agências para a internet. E eu ainda tinha assumido um lado. Sabe como é que é o Rio Grande do Sul, né? Sim, tá, mas se eu pegar tu aqui, quem é o gremista que eu vou pegar ali? Não tinha, cara, na época não tinha ninguém identificado fazendo algo representativo. Então foi bem complicado aquele processo, mas eu acho que eu conduzi bem. Eu acho que eu fui responsável ali no começo por estabelecer uma forma. A forma, entendeu? E um amadurecimento do mercado publicitário. Eu nunca esqueço. Eu estava na Atlântida ainda. Um dia alguém do departamento comercial da Atlântida, justamente na época que eu estava matutando. Aí um dia nós fomos uma grande empresa de materiais de construção de Porto Alegre conversar com o diretor-presidente sobre uma ação comercial. E aí me pediram para levar junto, leva um cara aí para, né? Um comunicador junto, tal. E aí eu lembro eu lembro da menina conversando com esse diretor mais velho, né? E colocando assim, olha, tá, nós vamos ter ação na Atlântida aqui e tal, e também tem o Facebook da Atlântida, que tem 1,5 milhão de seguidores, cada vídeo e o cara só meteu aqui, ó, não, na internet não. Na internet não precisa. Dava mais audiência do que na rádio. Não, na internet não. Eu quero a rádio, quero, né, coisa séria aqui. Né? Então era a visão. Só que é o seguinte, o que aconteceu? Os filhos desses caras foram assumindo as empresas. Sim. E a coisa foi mudando. E é uma coisa muito, muito simples, porque basta tu analisar números, cara. No momento que tu faz, eu fiz a jornada Inter River Plate. Foi assistida por 783 mil contas. Nossa. Aí tu conta assim, ó. Pelo menos a metade dessas não era o cara sozinho vendo. É o cara que tá em casa, botou, é o filho e tal. Bota, bota aí... Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Cara, 1 milhão de pessoas, cara. Qual é o veículo de comunicação que atinge 1 milhão de pessoas numa transmissão? São poucos. Talvez a Rádio Gaúcha atinja. Né? Então, isso é muito... Isso é um número muito forte comercialmente. E não tem mais o ranço que existia. O processo ainda não está totalmente maduro, tá? Ainda tem um pouquinho. E tu não acha que esse teu começo também foi importante para que daqui a pouco pequenas marcas pudessem atrelar a sua história com futebol? Porque é muito caro o futebol, tu anunciar fazer, TV, patrocínio de camisa, plaquinha publicitária no estádio, tudo isso custa uma grana. Daqui a pouco assim, mas o Baldasso fala com 100 mil colorados. Por quê? Porque o Baldasso, a Rádio Gaúcha vai te cobrar, vamos lá, 50
porque ela tem que pagar a estrutura física, o funcionário, né, a antena. O Baldasso, que vai dar uma audiência parecida, o Baldasso não tem essa estrutura. O Baldasso, se tu me der, agência, claro, né? Não precisa dar os 50 da Gaúcha, me dá 5. Me dá 5, que tu vai ter uma resposta parecida, e aí o 5, o guri da loja de videogame não consegue anunciar na Gaúcha, mas ele consegue anunciar no Baldasso. Então abriu espaço para um monte de gente... Sem falar que tu vai adorar a pílula, né? Evidente. Então abriu espaço para um monte de empresa que não fazia ideia de que tinha possibilidade de anunciar alguma coisa em algum lugar, e que eu botei para poder rodar. Algum patrocínio mais inusitado, assim, que tu teve assim, ó. Assim, bom, a Fatal Models tá na camisa do Vitória agora, né? Cara, no começo ali, porque eu tava fudido, né? Sim. Eu tava fudido. Passou na frente, eu abraçava. Claro. Baldasso, quero anunciar quanto tu tem. Eu tenho 500. Vambora. Fudido. Dinheiro entrando, velho fudido, pegava qualquer coisa. Eu anunciei pra cara que cantava em churrascaria. Anunciei... Cara, eu anunciei cada coisa. Anunciei uns negócios de emagrecer que eu nem sabia muito a procedência, mas era natural, então vão meter, não sabia se funcionava. Eu anunciei tudo que é coisa que tu pode imaginar, porque chegava eu abraçava. Obviamente, foi passando um tempo, tu começa a selecionar. Hoje tu tem todo um cuidado, né? Claro, porque hoje assim, ó. Hoje o tamanho do teu veículo, né? Eu tenho hoje patrocínios gigantescos. Eu não posso ter a KTO, que é uma marca gigantesca, e daqui a pouco ter junto um patrocínio de credibilidade duvidosa. Sim, eu tenho que tomar um cuidado. Claro. Eu tenho que tomar um cuidado. Eu preciso ter um patrocínio que tenha tamanho. Ainda é tu que cuida disso. Sim. Não, eu cuido a decisão. Macro. Eu cuido do macro. Eu tenho pessoas hoje que trabalham em cada setor para mim. Mas até pouco, isso foi uma outra mudança de vida importante que eu tive. Até 2 anos eu fazia tudo. Eu editava o vídeo, botava no ar, comercial, tudo. Obviamente que isso começou a me deixar exausto. Eu não tinha vida. Sim. E aí eu comecei de 2 anos para cá, muito relutante, porque eu sou muito centralizador. Mas hoje eu tenho, cada um faz uma coisa. Hoje a minha preocupação é... Isso talvez tenha sido o maior amadurecimento da minha vida. Que vale para um cara como tu, por exemplo. A tua banda, tu imagina se a tua banda vai subir no palco e tu tem que te preocupar. Tu tem que organizar toda a parte de iluminação, toda a parte técnica, bilheteria. Tu vai entrar no palco dormindo. Vai entrar no palco cansado. Eu não ia poder fazer mais nada na minha vida, né? Exatamente. Então, o que eu fui descobrindo e amadurecendo na minha vida? Eu preciso estar bem na hora que essa porrinha aqui ligar. Eu preciso estar descansado, preciso estar com a cabeça limpa, porque senão eu não vou conseguir passar 5 horas no ar desempenhando meu trabalho. Então, eu botei gente para fazer tudo para mim. Eu só participo das grandes decisões do canal, ó. Não, e daqui a pouco já não tem mais nem tempo para ver futebol, né? Tu tá louco, cara. O futebol não pode virar um enfado, o futebol é uma paixão, que daqui a pouco, exatamente. Então eu consegui isso a muito custo, muito relutante, mas eu consegui formar uma equipe de trabalho que faz todas as coisas para mim e eu entro no ar só na hora que eu tenho que entrar para fazer minhas coisas. Teus ídolos colorados antes de virar o Baldasso Comunicador e teus ídolos depois de virar o Baldasso Comunicador, o Baldasso Colorado, pela atitude, por simplicidade, por... Meu primeiro ídolo no Inter foi o Rubem Paz. Nós somos mais ou menos contemporâneos. Eu gostava muito do André Luiz também. André Luiz, adorava também. Só que eu sou Paz, é Diogo Paz Beer, então, Paz e Selva. Eu gostava do André Luiz também, mas o Rubem Paz era o meu primeiro grande ídolo ali. Aí depois, do decorrer da década de 80, minha adolescência ali, Tafarel, Luiz Carlos Vinck, eu amava Luiz Carlos Vinck. Batia a bola no peito. Xingava o Marcelo Padeiro. Xingava. Porra! Ali na década de 80, o Inter teve muito jogador ruim também, né, cara? Muito jogador ruim. Eu lembro de Zé Carlos, que veio do Bahia, peso de ouro, lembra? Jogou bosta nenhuma. $1,5 milhão de dólares, jogou bosta nenhuma. Aí lembro no começo da década de 90, Vladimir Ponteiro, do Fluminense, camisa 7, jogou bosta nenhuma. Então eu tinha grandes ídolos ali, mas eu também tive muita admiração e tive muitos ídolos depois que eu comecei a trabalhar. Velho, o maior ídolo da minha vida é o único que eu tenho tatuado na minha pele, que é o Fernando Lúcio da Costa. Esse é o maior jogador da história do Inter,
por todos os motivos do mundo. Ele tirou o Inter de um andar e colocou o Inter no outro andar. E por mais que alguém um dia faça pelo Inter, nunca, no máximo, vai fazer igual ao que ele fez e ele foi o primeiro a fazer. Então nunca ninguém vai ser maior que o Fernandão na história do Inter. Esse é o maior ídolo para sempre que eu tenho no Internacional. E é um cara, assim, eu falei isso pro Fernando Carvalho, ele sentado aí também, que quando ele foi inaugurar o restaurante dele, já era campeão mundial, aquela coisa toda, ele fez um restaurante italiano ali na Quintino, tá? Pertinho aqui, né? É, exato, bem pertinho. Com noveleto. É, e aí a gente foi convidado ali, foi a primeira vez que eu tive pessoalmente eu tava nesse evento aí. E a gente já tinha feito, eu, o Malenotti, o Neto, o vídeo em japonês do Irma, aquela coisa toda, assim, então eu já sabia que, pô, que eles tinham curtido tudo aquilo, etc. E aí, quando me apresentaram para ele, eu, pô, cara, uma honra te conhecer, tu é o cara, não sei o quê, blá, blá. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, mano, o prazer é meu. Sabe o que eu sinto falta, cara, que eu tinha lá em Goiás e que quero morar em Porto Alegre, eu quero viver em Porto Alegre. Eu sinto falta de ser amigo dos artistas, de conversar com vocês, de fazer um som, de fazer um churrasco, assim. Não pode ser. Tu tá de sacanagem comigo. O Fernandão, cara. Olha o tamanho, olha a magnitude do cara, né, meu? Ele era um cara Ele era fora de série. E tinha uma coisa de liderança do Fernandão, que é uma coisa absurda, que é uma coisa que tu não compra, tu não impõe, né? Eu nunca esqueço uma vez um jogo do Inter, que eu fui cobrir no México, Inter e Pumas, naquela Libertadores de 2006. Que o Inter ganhou lá, acho que foi 2-0, gol do Renteria e do Fernandão. Depois em Porto Alegre ganhou 3-2 também, mas de virada, foi uma merda. Aí eu tava nesse jogo do México, aquele voo de volta, assim, de 9 horas de voo, 10 horas de voo. E eu nunca esqueço, ali eu vi o tamanho do Fernandão. Nós tava no voo de volta, aqueles voos que varam madrugada, assim. E aí todo mundo já tinha jantado, já tava os velhinhas já botando os tapa-olho pra dormir. E aí levanta o Perdigão e o Edinho. Começa a passar no corredor. E começa a sacanear, levantava os tapa-olho das velhas e dizia, quer massa ou carne, senhora? Imagina o Perdigão levantando. E começaram a sacanear, fazer um auê do caralho, assim. Tava incomodando as pessoas e tal. Aí daqui a pouco, lá de trás, que o banheiro era lá na frente. Aí lá de trás, levanta o Fernandão pra ir no banheiro. Quando pintou o Fernandão no corredor, os dois... Sujou, velho. Correu um pra cada lado, escondeu. Ele vê, pô, esse é fudido. Esse é outro patamar. Os caras respeitam ele pra caralho. O Perdigão e o Gabiru juntos. Não tem, né, cara? Eu até disse isso pro Fernando Carvalho. Eu quero trazer eles aqui no Presença, mas daí eu quero fazer um dia especial. Eu quero passar um dia com eles fazendo um churrasco e resenha, entendeu? Sim, faz isso. E no mesmo ritmo, entendeu? Até tu gosta de tomar uma cervejinha, Gosto. Então vamos convidado, vamos fazer, Mas, cara, manter o ritmo dos dois. Eu fiz muito evento, eu fiz muito evento consular. Mas a minha caixa é grande também, né? Eu fiz muito evento consular com o Perdigão e com o Gabiru. Eles vão forte. E é uma coisa muito louca, né, cara? Porque o Gabiru... O Inter tem muitos jogadores na sua história que foram mais... que jogaram mais, né? O Gabiru chega nos lugares, cara. Os caras se emocionam, claro. Os caras olham pra ele, os caras enlouquecem. Ele não jogou muito no Inter, mas ele jogava muita bola no Atlético Paranaense, né, cara? Sabe que isso é um grande erro histórico que se comete? O Gabiru, um jogador de merda que fez o gol do Mundial. Nada disso. O tapa que ele dá na bola é pra quem conhece, né, cara? Mano, eu cobri a final como repórter do Campeonato Brasileiro de 2001, na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e São Caetano, 4-2, eu acho que foi. Eu só olhava assim, cara, imagina um cara desse jogando no Inter. É verdade. Adriano, na época, não tinha o Gabiru. Não tinha o Gabiru, jogava muito, velho. Jogava muita bola. No Inter ele não tinha dado certo. Mas aí depois fez. Até teve alguns, né? Ele contribuiu na Libertadores, mas era aquela contratação que tu esperava mais. Claro, isso aí. Do que um Alex, do que um Jorge Wagner. Isso aí. Tu tinha, isso aí. Esse cara é o cara que vai mandar tu esperava mais o Gabiru, mas é um erro histórico tu achar que o Gabiru era um jogador ruim que fez o gol do título. Não, o Gabiru tinha história, seleção brasileira, jogado na Europa, jogo Cruzeiro, jogador que tinha história. Há quanto tempo tu tá fazendo as transmissões ao vivo dos jogos? 2 anos fez esses dias. Já. Transmissões do jogo, que é uma coisa que eu relutava, sabe por quê? Eu fazia pré-jogo, intervalo, pós-jogo, mas o jogo... Medo de concorrer? Não, cara, eu tinha medo do meme. Porra, porque eu quando vejo jogo, eu fico muito nervoso, cara. Sim.
Eu faço caras e bocas e tal. Eu falei, vou me expor, né, cara? Os caras vão ver o Inter tomando gol, eu sofrendo, vão usar isso. Mas depois os caras me insistiram tanto que eu falei, tá, vamos fazer. Aí eu convidei o Ramiro Ruschel pra narrar. No começo do projeto ele participou. E explodiu de cara, irmão. Explodiu de cara, todo mundo veio. Era uma coisa que estava meio carente na época. Os guris da Inferno estavam fazendo já. E todo mundo veio. E hoje nós temos uma característica muito curiosa no Rio Grande do Sul. A torcida do Grêmio, ela ainda é muito RBS, muito Rádio Gaúcha ainda. E tem alguns movimentos expressivos de canais. A torcida do Inter. A torcida do Inter lá não tem RBS. A torcida do Internacional acompanha. O Baldaço, o Voz do Gigante e a Inferno Meu Destino. Tu soma as 3, dá 10 vezes a audiência da Rádio Gaúcha. O mesmo não acontece do lado do Grêmio. Então a torcida do Inter abraçou os veículos independentes. A torcida do Inter sempre foi meio diferente de tudo, né? Sim, é verdade. Ela abraçou os veículos independentes. Ela não aceita mais ouvir a Rádio Gaúcha se fazendo dizenta e o caramba. Ela quer ouvir o identificado. Mais um motivo para dar voz e para dar legitimidade, para não ter essa coisa assim, né? Vou passar a mão na cabeça de quem passa pano para mim, né? Claro. Não. Tem que. Cara, isso nós temos que acabar, cara. Nós temos que acabar. Não tem que. Não, porque senão cada opinião que tu dá, ela é vinculada a alguma coisa dentro da paranoia estabelecida muito por conta da política do Internacional. Sim. Tu tem que cuidar muito com isso. O dia que o Inter conseguir tirar isso e todo mundo caminhar para o mesmo lado, velho, nós vamos para um lugar grande. É porque não tem cabimento, né? O motivo é o Inter, o motivo é... No fim das contas, para todo mundo é a mesma coisa. Eu gosto mais desse, eu não gosto daquele. Cara, nós tudo queremos a mesma coisa. O Baldasso não gosta do Cudê. Se o Cudê me der uma Libertadores, velho. Acabou óbvio, tudo. Né? E a eleição no final do ano e o Barcelos... Se o Barcelos ganhar a Libertadores, tá tudo certo, o Barcelos vai se reeleger no final do ano e tá tudo bom para todo mundo, cara. Porra. E nada impede de tu ter um outro projeto, de tu ter dizendo, não, aqui, por exemplo, quando o pai foi candidato a presidente, era no ano centenário, Inter 100 anos, 100 donos, que foi na reeleição do Pífero. E aí, cara, foi o ano que nós ganhamos a Sul-Americana em La Plata, nós estávamos no jogo 2008. Lá, tá? Cara, a gente se abraçou, a gente comemorou, começou a chorar e sabia que ali o velho tinha perdido a eleição. Até ali ele estava na frente das pesquisas, entende? Porque ele dizia que o Inter tem que ter no momento que ganha, construtiva, etc. Tá bem. Mas, cara, a relação que a gente construiu, a relação que eu tô construindo com meu filho é por causa do Inter, evidente. Né? Não é por causa da política do clube. Não, e outra coisa, se tu é colorado e tu ficar triste com uma vitória do Inter porque te prejudicou politicamente, problema, né? Aí tá tudo errado. Tá tudo torto. Problema, né? Tá tudo torto. E tem, tá? Tem. Eu sei que tem. Mas isso eu acho que, acima de tudo, cabe ao gestor ter a humildade de trazer as pessoas para o teu lado. Porque quando tu tem a máquina na tua mão e tu consegue ser benevolente e o mais transparente possível, sem interferir no teu processo de decisão, sem interferir no teu processo estratégico, porque assim, a gente também não pode ser ingênuo aqui. O futebol, e principalmente o departamento de futebol, ele precisa ser blindado, ele precisa estar fechado, tem informações que muitas vezes, se tu vaza, tu pode estar dificultando isso. Claro. E tu é um cara que aprendeu muito com isso, Em 2000, toda a gestão Medeiros eu trabalhei no Inter, quase toda. E no último ano da pandemia eu pedi demissão. Toda a gestão Medeiros eu trabalhei lá. E, cara, nunca alguém veio falar comigo alguma coisa em relação à minha opinião. E eu sempre fui crítico, trabalhava no Inter, fazia os eventos consulares. Claro, o que acontecia? Os jogadores, quando eram criticados por mim, eles meio que torciam o nariz, tipo, o cara trabalha aqui dentro e tá me dando pau. Aí reclamavam, os caras diziam pra ele, não, o cara tem direito à opinião dele. Pra não dizer que nunca vieram falar comigo, teve uma vez só que o Inter perdeu pro Boa Esporte no Beira-Rio na Série B, tu lembra disso? Claro. Eu tava com meu filho pequenininho, meu filho já 5 anos no carro, e o guri vendo os caras tocando pedra depois do jogo, quebrando vidro no Beira-Rio, e o meu gurizinho apavorado chegou no carro e disse, pai, será que tudo isso não é um sonho? E eu já fui pro carro brabo, sensibilizado por causa do meu filho, aí eu abri um vídeo, velho. Mas eu destruí com todo. Nico Lopes, vive em outro planeta, Nicolândia, mas xinguei todo mundo. Aí os caras enlouqueceram, os jogadores enlouqueceram. Sim. Aí no outro dia o Marcelo Medeiros, o presidente, me ligou e falou, Baldasso,
sabe que eu não... eu não tenho, nunca vou querer, mas, cara... cercear o direito. Bah, ele pra mim assim, cara, nós estamos tentando nos recuperar aqui, nos ajuda. Foi uma coisa assim, entendeu? Era uma coisa pedindo uma força. Não tava dizendo que eu não tinha que fazer alguma coisa. Tava te sensibilizando no momento difícil que a gente tava passando. Mas, cara, jamais. E outra coisa, mano, meu patrimônio, meu patrimônio é a minha credibilidade, a minha opinião. O dia que eu vender minha opinião, eu vendi a alma. Vendi a alma. Óbvio que não, né? Sensibilizar por tu ter um network é do jogo, faz parte. Agora tu não pode blindar, ou tu fala o que eu quero, ou tu... Ô, meu, e outra, tu pode eu posso ter convicção no negócio. Se tu me ligar agora e me der argumentos de que eu tô errado, a minha opinião mudou na hora. Sim. Eu acho muito engraçado no meio do futebol que, assim, tu diz que o jogador, esse jogador aí não tá jogando nada, papapá, e daqui a pouco o cara explode e tu diz, tá jogando muito. E aí os caras, não. Tu dizia que não tava jogando, tu dizia que não jogava nada, não sei o que. Mudei de opinião. Sim. Simples. Mudei de opinião. Jogar. Porra, eu dou opinião das 8 da manhã às 11 da noite. Se eu acertar todas, eu sou Jesus Cristo, eu não sou o Fabiano Baldasso, né? Claro que eu vou errar, né? Um cara que no meu modo de ver evoluiu com o Cudê é o Wanderson. Tá? O Wanderson é um cara que não evoluiu. Né? Eu sei que tu não... Não, mas ele evoluiu. Não, jogou contra o River Plate, ele foi muito bem. Mas o que eu me indignava com ele? Não botava o pé. Não, preguiça. No mano, entendeu? Quando, no jogo contra o Bragantino, eu disse, pô, já mudou. Mudou o ambiente, porque o cara... Não, eu gosto do Wanderson. O Wanderson do ano passado era fabuloso. E ele tem uma compreensão tática para jogar com o Cudê. E ele tem um contra um bom também. De 4 ali, interessante. Então, agora, não é por que eu estou usando o exemplo do Wanderson? Tomara que ele tenha destruído contra o Bolívar. Isso. É isso que nós queremos, obviamente. Sim. Mas eu estou dizendo por quê? Eu era um cara dizendo, pô, cara, é um cara, a maior contratação do Inter no ano, etc. Tem que botar o pé, tem que dar mais sangue. Por favor, né? Daí o cara entra em campo e bota o pé e dá sangue. Beleza. Que bom, muito obrigado, Wanderson. É isso aí. É do jogo. Não, essa coisa de torcer por tese. Nunca. Vezes, isso é outra. Isso aí entra no nosso meio, né? O meio da comunicação. Tem muito colega que torce. Tu não acha que os isentos acabam torcendo mais por tese porque eles não podem torcer por outra coisa? Essa é uma boa definição. O cara, quando não pode torcer pelo time do coração dele, ele acaba torcendo mais pra tese dele. É verdade. Acontece. E isso é um perigo. Isso é um erro. Um desvio na comunicação, tu torcer pra tua tese. E daqui a pouco tu morre abraçado com os caras que não precisava. Velho, é a história do Cudê. Eu acho o Cudê um mau treinador. Se ele ganhar a Libertadores da América, eu tava errado. Ele não era um mau treinador. Vou ficar bravo. Não vou ficar bravo por causa disso? Não vou ter problema nenhum de dizer eu tava errado. Aí o cara... Mas ele melhorou o temperamento dele, tu não achou? Acho que as pessoas amadurecem, né? Eu acho que sim. Ele aquela coisa intempestiva da outra vez que transformou o ambiente do Inter no inferno. Lá em 2020, não parece ter agora. Ele é um cara enérgico, tudo, mas ele parece ter um pouco mais maleável. Numa das primeiras entrevistas que ele deu, me chamou a atenção isso, que eu pensei, pô, é um Cudê 2.0. Quando ele diz o seguinte, em todos os lugares que eu fui, menos no Brasil, eu sempre fiquei até acabar meus contratos. Menos no Brasil. Menos no Brasil. Então ele também tem que fazer uma meia-culpa em relação a isso. Por quê? Entender que o ambiente aqui, a pressão é muito maior aqui, em termos de cobrança de torcida. A imprensa, ela é mais... Quando eu vou na tua casa, mano, eu não vou na tua casa exigindo que tu tenha um ambiente confortável a mim. Eu vou me adaptar ao teu ambiente. Isso aí. Então é isso que o Cudê tem que entender. Porque o Cudê criou cisânia onde passou dentro do Brasil. Na primeira passagem pelo Inter, na passagem pelo Atlético Mineiro, ele teve momentos bastante conturbados. Ele tem que fazer o meia-culpa. Acho que ele amadureceu. Como é que é a tua vida nos próximos 5 anos, Fabiano Baldasso? Eu pretendo, nos próximos 3 anos, se Deus quiser, constituir solidez financeira para trabalhar só no que eu quero trabalhar a partir de então. Que é cobrir o Inter. Mas... mas não com tanta coisa. Entendi. Não com tanta coisa. Eu espero, em 2, 3 anos, constituir solidez financeira para o resto da minha vida, para poder, a partir daí, só curtir o trabalho. Tu é um cara que ganha bem hoje, tu mudou teu padrão de vida, não?
Tu acaba pouquinho. eu não tenho. É um cara que nunca teve frescura, por isso que eu tô te perguntando Não. isso, né? Claro que tu acaba tendo um carro melhor, Aham. uma coisinha na praia pra ir, um lugarzinho mais confortável pra morar em Porto Alegre, mas nada de muito expressivo, assim. Sim, mas o carro melhor é pra te locomover, pra te... Não Evidente, pra ter é... mais airbag pros meus filhos É isso não ter aí, mais é isso segurança, aí. evidente. Só isso. Só isso. Não tenho. É muito bom tu ter passado pela dificuldade para chegar onde Claro. tu chegou dentro da tua profissão, para tu entender o tamanho do que tu adquire e saber valorizar cada coisa que entra. Eu tenho muita noção disso, muita noção disso. Tá, tu sai da RBS lá, tu dá uma pivotada na tua vida, vira comunicador, etc. Daí tu vai para Atlântida, assume, aí tu vê uma nova área de atuação, etc. Então tu tá sempre em períodos olhando o que tu é, o que tu te transformou e o que tu vai fazer daqui para frente, Cara, né? assim, ó, Isso é fundamental até, né, para essa gurizada que se espelha muito em ti, que tá Sim, começando não tem como estar estático e não tem como pré-estabelecer muita coisa. Tu tem que estar atento aos movimentos. Todo dia 1º do ano, há vários anos, eu pego o bloco de notas do iPhone e coloco lá o que eu acho que eu vou estar fazendo no 31 de dezembro daquele ano. Tá, tu faz isso, tu faz esse exercício. Nunca tô Nunca fazendo nada daquilo. Claro, é isso aí. Nada, absolutamente nada. Mas pelo menos tu faz o exercício. Faço o exercício. E para me provar que eu não estive estático a uma ideia pré-estabelecida. Claro. Tudo muda. No nosso mundo da comunicação, já que tu falou sobre os que estão começando aí, mente aberta, fica atento a todas as tendências, não te prende a nada e faz a coisa acontecer. Tudo vai mudar a todo instante. Eu não sei. Hoje eu transmito um jogo no YouTube, o YouTube é uma grande rede social, então o que tá daqui 2, 3 anos? Não vai ter surgido uma outra puta rede social maior, com mais visibilidade? A gente não sabe, cara. Só tem que estar atento. Tem que estar pronto. Senão tu ficou para trás. É um passo que tu não deu, tu ficou atrás. Tu tem que dar os passos corretos. Mas eu confesso que me ajuda. Sabe que o público gaúcho é conservador pra cacete. O público gaúcho se acostuma com os caras e ele vai ver esses caras sempre. Né? Isso ajuda. Os caras estão acostumados. Tem os tiozão que me acompanham desde que eu tô na Rádio Gaúcha lá atrás. E os caras, o que eu fizer, eles vão estar comigo. Tem muito disso. Agora, tu vai ter sempre o desafio de trazer o filho do Mano Chains. Sim. Né? O filho do Mano Chains. O Mano Chains me acompanha desde a Rádio Gaúcha, mas o filho dele, se eu não fizer um troço legal pra ele, ele não vem. Ele não vem. Eu tenho que fazer um troço atrativo pra ele também. E esse é um desafio constante, né, velho? Constante. O Meneghetti, eu me lembro que ele fez um texto muito bonito falando justamente que ele queria se identificar e que ele não ia mudar a postura dele, até por uma questão de família e tudo. Foi mais ou menos no mesmo período que tu, não foi? Foi um pouco antes, pouco 2 anos antes. Mas ele fez isso, entendeu? Ele se identificou mantendo a mesma condução profissional. Eu não, eu mudei a minha condição profissional. Eu chutei o balde, comecei a torcer e cornetear o Grêmio. Eu virei ao contrário minha carreira. Ele não, ele fez um processo parecido com o que o Guerrinha fez, que assumiu o time, mas continua analisando. Né? Eu não, eu chutei o balde. Né? E ele chegou a sofrer um pouco quando ele tomou essa atitude, não? Sofreu. Cara, eu sou de um tempo que isso era um pecado mortal. Sim. Pecado mortal. Se tu assumir, tu trabalha na imprensa, tu assume que tu é colorado, tu não entra mais no Olímpico na época. E isso mudou muito hoje, né? Os caras, todo mundo, hoje em dia, até porque tu não apaga vestígios da tua vida hoje em dia. Vai chegar um guri para fazer estágio num veículo de comunicação, eu não tenho time. Lá, dá 3 procuradinhas no Twitter lá, tu vai saber o que ele é. Pode vir aqui, Meneghetti, para falar melhor essa história, né? Tá convidado ao vivo aí, o Baldasso vai mexer os pauzinhos. Mas eu te perguntei isso porque lá quando tu decide colocar o teu time do coração, tu chega a falar com algumas pessoas, assim? Fernando Carvalho. Foi só com o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho que me convenceu. O Fernando Carvalho chegou para eu falei, tô a fim de revelar meu time. E ele, cara, faz isso, mas não faz para continuar fazendo a mesma coisa que tu faz. Faz para defender o teu clube. Claro. Faz para defender o teu clube. Ele te deu o norte. Faz para assim, isso. Né? E é isso que eu quero. Sabe que do lado contrário tem uma história muito boa de bastidores lá na Grenal, quando o Fábio estava na Grenal antes de fazer Imortal.
Ele fazia muito esse setor do Inter, né? Sim, ele fazia muito sim. setor do Inter. Sim. E, pô, o Gelson Pires é uma das Bah! maiores figuras, um dos maiores colorados, Ele é completamente né, louco. cara? Tem que vir aqui, Maravilhoso. Gelson, né? Gelson Pires. Gelson Gelson Pires é quem inventou algo que é a grande paixão da minha vida profissional que eu fiz na minha vida, que foram os eventos consulares. é isso aí. E isso como captação de sala sócio. tanto que a sala Gelson consular Pires, lá é a sala Gelson Pires. Uma lenda, uma lenda. É um querido. E aí, justamente, quando o Gelson achava que o Fábio era colorado, e chegava assim, hoje nós vamos ganhar deles, não sei o quê, descobriu. E o Fábio, aquele gozador, aquela coisa, não, vamos ganhar e tudo, etc. Imagina a decepção do velho. Mas, pô, um abraço, um beijo no coração do Gelson, uma baita colorada. Maravilhoso. Que sempre colocou o Inter acima de tudo e de todos. Né? Não, e esse é xiita, né? É verdade. Esse era xiita. Esse aí, quando a rádio do Grêmio, tinha Grenal no Beira-Rio, a rádio do Grêmio ia transmitir o jogo lá, porque eles transmitiam também, né? O velho, cara, tinha que convencer o velho. Entrar gremista aqui na cabine. Não deixa. Aqui não entra. Tinha que convencer o velho a deixar entrar. O velho é muito louco. Ele muito louco. Muito maravilhoso. Bom, ele é muito maravilhoso. bom. Todos nós amamos ele. Vem cá, pra gente finalizar. É verdade ou mentira que saiu na capa da Zero Hora pintado de vermelho e branco em 92? Cara, em 1991, o título do Gauchão, aquele do Alex maluco, que o Inter ganhou do antidoping. Do antidoping, que foi o terceiro jogo no Beira-Rio. Não foi o terceiro jogo. Foi o jogo... Puta merda, deixa eu ver. Porque a manchete era... Torcida adivinha o título no Beira-Rio. E aparece eu, de braço levantado, com o rosto pintado de vermelho e branco, numa foto com mais 2 caras lá. Eu nunca achei isso, cara. Eu nunca achei isso. Mas eu tinha muito medo durante os anos todos de isenção. Eu tava cagado de medo que isso aparecesse. Uma vez o saudoso Marcelo Kripka, da FICO, uma vez eu tava num jogo em Pelotas, e aí eu tava num canto no Bento Freitas, repórter da Rádio Gaúcha, começando a carreira e tal, e lá do outro lado tava a torcida do Inter. Aí o Marcelo começou a me dar, Baldasso! Segurando um negocinho na mão aqui, Baldasso! Aí eu cheguei lá perto, o que foi? Tá a carteirinha da Superfico aqui com a minha fotinha na Superfico. Eu falei, pelo amor de Deus, aqui, né? Cara. Pelo amor. A partir de agora tu come na minha mão, né? Esconde isso aí, pelo amor. Imagina isso, cara. Mas não adianta, cara. Hoje em dia tu não consegue mais esconder essas coisas. Não consegue, na época tu tentava. Mas todo mundo sabia que eu era colorado. Né? Na verdade, o nosso meio, nos bastidores, tu sabe tudo de todo mundo, né? Sabe tudo de todo mundo. É verdade. Só que às vezes o cara tenta esconder e aí começa a puxar a brasa pro outro lado também, né? Tem, o Noveleto, né? O Noveleto, presidente da federação, para mostrar que ele não protegiu o Inter. Na dúvida. Olha aí, meu ídolo. Para mostrar que ele protegiu o Inter, porque não protegiu o Inter, ele puxava pro Grêmio. Aí não adianta, né? Nós vamos encerrar o programa agora, porque tem uma visita ilustre aqui e nós vamos mostrar quem é para vocês. Tá bom? Mas, seja sempre bem-vindo, primeiro de vários, né? Tamo junto, irmão. Uma honra, obrigado. Parabéns aí, obrigado. Eu sou teu fã desde sempre. Sou teu fã, sou teu fã desde o Detetive e o Despachante. Vamos pensar algumas coisas junto aí, música e futebol aí, vamos, né? Tamo Falar junto. com o Cássio aí também, né? Vamos, Cássio, projetos. Projetos. Vamos embora. Mas que bom, velho, muito obrigado. E deve ser legal pra ti, porque tu entrevista todo mundo, tu fala com todo mundo e não tem muito tempo pra falar da tua vida, do teu amor pelo Inter, pra relembrar, muito pouco. Eu não aceito ir em podcast nenhum, porque eu não tenho vida. Fui porque tô aqui porque é tu, né? Tá bom. Tô aqui porque mas eu trago com o Gabiru e com... Isso nós vamos fazer. E com coisa nós vamos fazer. Isso aí nós vamos quebrar a internet, né, cara? Aí nós vamos quebrar. Aí nós vamos Pegamos uma Bela aqui pra ela ficar um dia conosco, nos filmando. Só que é só filmar, tá bom, Bela? Faz um reality de um dia, assim. Acaba com a carreira de todo mundo. Um churrasquinho, assim, vai, né? Não, mas depois a gente vê na edição. A edição, certo. A magia da edição. A magia. Senhoras e senhores, esse é o Fabiano Baldasso, a grande presença da internet. Ele que
luta e que nos defende com muito carinho, trazendo um pouco das suas memórias, trazendo um pouco da sua história aqui. Esse é o Presença Colorada. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Grande presença.